Fala pessoal, vamos lá. Peço desculpas aí pela animação, tô mal da garganta, mas preciso cumprir o compromisso aqui com vocês. Não é isso? Então vamos lá, pessoal. Começando agora falando do nosso IBOV, tá? O que que acontece aqui, pessoal? O IBOV pelo gráfico de 60 minutos, né? A gente perdeu essa região aqui embaixo, tá? Mas ainda dá para imaginar que a gente vai ver o Ibov fazendo um movimento comprador, né? A gente tem um ponto aqui que pode segurar o Ibov, um micro ponto, né? E aí depois só pelos 15 minutos lá na extremidade de baixo mesmo, tá? Que é a atenção que eu quero dar para vocês? Fiquem atentos ao rompimento do 137.700, tá? Por quê? Se a gente for para o nosso mini índice, vocês vão perceber que a gente está em um ponto que faz sentido a gente esperar uma recuperação aí do Ibov. A gente tem algum sinal dessa recuperação? Ainda não, né? Mas, vou apagar isso aqui. A nossa liquidez foi capturada. A gente tem essa região dos 141.600 como uma região de alvo, tá? E se quiserem trabalhar comprado no curto, a gente precisa ver o que? Um rompimento do 139.260 e um mercado voltando a trabalhar no 138.800, mais ou menos, tá? Então, essa dinâmica que eu vou ficar de olho no mini índice para o pregão de amanhã. Eu vou levar ele no gráfico de 60 e no gráfico de 15, tá? Vou deixar aqui essas duas regiões marcadas para a gente conseguir ter um filtro melhor, né? Mas vou levar ele assim pelos 15 minutos, tá? E aí, já olhando o dólar, pessoal, qual a dinâmica do dólar? Tá chegando em um ponto interessante para a gente tentar a compra aqui no 5.495, tá? Eu acho que tá mais fácil tentar essa compra amanhã no dólar do que tentar pegar uma movimentação no índice, tá? Então fiquem atentos aí. Se a gente tiver uma abertura para baixo, podemos identificar como uma oportunidade compradora, tá? Agora vamos lá, né? A guerra continua, seja guerra, seja ataque, tá? E a gente vê um DXY aí enfraquecendo ao longo do dia de hoje, né? Ele tomou uma pancada que eu não é que mudou, né, o racional para mim. Enquanto ele tiver acima desses 97, eu acho que ainda faz sentido a gente ver um DXY para cima, tá? Os países emergentes se destacaram hoje, de forma geral, China, né? Mas esse falso rompimento do semanal ainda está caracterizado. Quando a gente vai para o Tenier, viemos testar a banda inferior, né? Um Tenier hoje caindo 0,80 com membros do Fed dizendo, né, que se essa guerra aí não se escalar, a gente já pode ver cortes aí, dois cortes ao longo do ano. Peço desculpas, tá, pessoal? A garganta tá bem ruim mesmo. Mas tomaria cuidado, porque eu acho que esses 4,20, 4,30 aqui são um fundo para o Tenier, tá? E aí o S&P muito forte, praticamente máxima histórica, estamos bem próximo de romper ele. Pelo gráfico de 60, a gente teve um sustozinho na madrugada aqui, mas logo na abertura o preço volta a testar uma região compradora e volta para cima, né?
Se a gente vai olhar a Nasdaq agora, tá, pessoal? O que que acontece com o Nasdaq? O Nasdaq é mais barulhento, né? Dá mais chilique, esperneia mais. Bom, Nasdaq, pessoal, veio aqui nessa região compradora também, próxima aí à madrugada, né? E com toda a cara de seguir rumo ao topo histórico, tá? Então aí, fundinhos, né, que a gente for criando ao longo da noite, são oportunidades para a gente tentar compra. O VIX caindo, óbvio, né? Diminuiu o risco, diminuiu o medo, tá? EWZ fechou praticamente flat no pregão de hoje, afinal de contas, bolsa caiu, mais dólar também caiu. Atenção aos 27 no EWZ, é um suporte que não pode ser perdido. O Small 11, né, vem sofrendo também, sentindo essa região de resistência do semanal dele. A gente teria um alvo aí lá na casa dos 95 se ele resolver cair. E o petróleo caindo 7%, né, pessoal? O que que acontece? Petróleo pelo gráfico de 60 minutos, tá? Ele tá abrindo o caminho aqui para o 65, que para mim era um ponto que deveria segurar, né? Não segurou no 65, perdeu lá. Qual que é o próximo suporte do petróleo, cara? Aí estamos falando de um petróleo que não poderia perder os 59, né? É, minério de ferro, mesma opinião, né? Eu acho que a gente não tem muito aí um trigger para fazer esse minério de ferro andar. O Bitcoin sobe 2,6% após liquidar essa região daqui, né? Ele ignora uma região vendedora, mas ele pode aqui caminhar até essa área dos 106 para voltar a cair. O ponto é, eu só gosto de comprar esse Bitcoin lá embaixo nos 96 mil, tá? Mesmo que seja um swing trade curto. O ouro, né? O ouro testou a região lá de cima, ainda não veio dar continuidade nos 3.292. A gente ainda está esperando essa movimentação de queda do ouro. Dólar contra real. A gente viu uma queda ao longo do pregão de hoje, apesar de estar em uma região compradora. Dólar contra peso mexicano basicamente flat, tá? Enquanto a gente vê um dólar contra o peso colombiano e o peso chileno se favorecendo. Euro dólar flat também no momento atual, tá? E no mais é isso, pessoal. Estudo rapidinho hoje só para poder passar os pontos para vocês. A garganta tá ruim, vou dar uma deitada, uma descansada e a gente se vê amanhã, beleza? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e fui!